vou preparar um risoto ai funghi porcini. Esse foi um dos primeiros risotos que eu aprendi a fazer. Muitos de vocês, a maioria que me segue aqui, são amigos e sabem da minha vida, mas para aqueles que não sabem, eu morei alguns anos em Milão e foi lá que eu aprendi a fazer o risoto com os próprios milaneses, porque o risoto é um prato, os risotos são pratos típicos dessa região do norte da Itália, onde tem as maiores plantações de arroz, a Lombardia, cuja capital é Milão, e o Piemonte. E então os amigos convidavam para jantar e eu obviamente sempre ia para a cozinha e ficava observando tudo que eles faziam e vi eles fazerem inúmeros risotos, que foi maravilhoso porque eu aprendi a fazer, vamos dizer assim, no lugar onde ele supostamente nasceu. Então vamos lá, eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Queria dizer antes disso que o risoto, assim como a massa, são pratos fáceis de fazer, mas eles têm aquele pulo do gato. Assim como a massa você não pode cozinhar muito, tem pessoas que até gostam, mas eu particularmente acho que tem que ser al dente. A massa tem que ficar cozida, mas firme nos dentes. E o risoto a mesma coisa. Se você deixar passar o risoto, você vai servir na mesa aquela pasta, aquela coisa passada. Já aconteceu comigo, não ficou ruim assim, mas não é o ideal. Então, como o risoto ele conserva muito aquele calor, eu sugiro de sempre desligar ele um pouquinho antes, tá? Ele vai continuar cozinhando até você servir os pratos, levar à mesa, ele vai continuar cozinhando e ele vai secando aquele caldo. Então, é sempre melhor você deixar ele um pouquinho mais úmido e um pouquinho mais durinho, para quando a pessoa for comer, ele vai estar no ponto ideal. É uma questão de prática e eu acho que não tem dificuldade, mas são coisas super importantes para a execução desses pratos e que eu sugiro prestar bastante atenção para que ele fique como a gente quer, né? Então vamos lá, eu vou mostrar os ingredientes. Aqui eu coloquei o funghi porcini seco, tá? Cebola picada, já piquei a cebola aqui. Aqui tem queijo ralado, umas 50 gramas. Estou fazendo uma receita para 2 pessoas. Depois, na receita que eu for colocar ali embaixo, eu vou fazer para 6 pessoas. Vinho branco seco. Isso aqui eu só quis mostrar que são as escovinhas que eu limpei esse champignon de Paris, tá? Pode ser que essa aqui é uma gracinha porque é um formato de champignon, mas você pode usar qualquer tipo de escova. Eu sugiro que vocês não molhem ele porque ele absorve muito o líquido. O que você precisa limpar é tirar a terra. Eu já fiz isso. É só pegar a escova, esfregar bem. Se ele tiver muito sujo, você passa uma aguinha, já vai cortar e vai para a panela, então não tem problema. Agora, deixar ele molhado, parado, ele vai absorver aquela umidade que não é legal. Depois, os italianos não costumam colocar tomate nesse risoto, mas eu gosto de colocar um tomatinho, porque ele vai se desmanchar e ele vai dar uma leve corzinha e vai fazer um cremezinho assim um pouco mais interessante. Então eu coloco, isso aqui é opcional, não é a receita clássica do risoto. E também eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Eu queria só mostrar para vocês o funghi seco que eu tô usando. Eu vou pegar o vidro e já volto. Esse é um funghi seco que eu gosto de comprar em vidro assim. Esse vidro enorme tem apenas 200 gramas, porque o funghi seco ele é leve, né? Eu compro esse da Caruso, que eu gosto bastante, e tem também o Buon Porcini em Santa Catarina. Eles enviam, a gente compra pela internet e chega na casa da gente hoje, isso é uma maravilha. E por que eu estou usando esses dois? Primeiro, porque esse aqui é um champignon de Paris, porque não é fácil de encontrar no Brasil o funghi porcini fresco, que é maravilhoso. Eu comi na Itália, a gente encontra na época do funghi, a gente encontra em qualquer lugar, mas aqui no Brasil é mais difícil. Eu consegui esses 2 lugares, a Buon Porcini de Santa Catarina tem, só que você tem que entrar em fila de espera. Eu estou na fila de espera, os fungos não chegaram, não sei se vão chegar, depende também da quantidade de chuva, precisa chover bastante para que eles possam vamos dizer, ter uma quantidade considerável. Então eu optei para colocar em pedaços o champignon de Paris,
né? E o fungo, mesmo quando eu faço com o fungo porcini fresco, eu gosto de colocar o seco, porque ele é mais saboroso, ele tem um sabor mais intenso, vamos dizer assim, tá? Aqui, só para vocês saberem, eu peguei e coloquei o fungo com água mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora, para ele voltar a hidratar. E essa água nós vamos usar no risoto, tá? Eu sugiro dar uma lavadinha no fungo seco primeiro, para tirar a eventual terrinha ou uma areiazinha que fique, e depois você coloque a água normal, e deixem ele hidratar, ok? Então eu vou picar esse tomatinho aqui lindo e vou começar a fazer o nosso risoto. Então agora nós vamos cortar em pedaços esses champignons de Paris maravilhosos. Eu só vou tirar essas batidinhas aqui, que isso aqui não, né? Até poderia colocar, mas eu sou meio maníaca. E eu não vou cortar muito pequeno, não. Eu vou cortar assim, maiorzinhos, os pedaços mais ou menos assim, pra gente poder sentir enquanto estiver comendo os pedaços. Aliás, essa foi a minha intenção quando eu comprei. Não precisa ser só de Paris, pode ser o shiitake também. Algum champignon que você encontrar assim graúdo. Tira sempre as pontinhas. E aí, os pedaços assim, você pega com garfo para poder levar a boca inteirinho. Ok, tudo pronto, agora vamos para a panela. Bom, estamos aqui já em frente à panela e vamos começar a fazer o risoto. Primeira coisa, eu vou colocar um fio de azeite. Como a gente coloca a manteiga no final, eu coloco o azeite no início. A manteiga precisa para fazer a tal da mantecatura. Eu já falei num outro vídeo para vocês que eu não sei, acho que não tem palavra em português, que é uma emulsão da manteiga no prato, que isso a gente sempre faz no final de um risoto. A panela ainda não está bem quente, está esquentando. Eu estou fazendo aqui um risoto para 2 pessoas, tá? Acho que eu já até comentei isso antes. Vou deixar a cebola ficar transparente. Ó, a cebola já está transparente e agora eu vou colocar o fungo. Eu coei ele, separei o caldo que nós vamos utilizar aqui. E estou colocando o fungo seco que já foi hidratado, ficou o tempo necessário. Agora eu vou dar uma leve refogada nele. Então, agora eu vou colocar o tomatinho, ele já está douradinho assim o fungo, já deu uma refogada. Nós vamos colocar aquele tomatinho lindo vermelho. Vai se desmanchar e vai ajudar a formar um cremezinho desse risoto. Já tá cheirando bem aqui. E agora nós vamos colocar o champignon de Paris. Dá uma refogadinha nele, ó, já tá até pegando embaixo. Mas é isso mesmo. Tem que ser em fogo alto, médio para alto, tá, gente? Risoto a gente faz sempre com fogo alto, depois que colocar o caldo, sempre em fogo alto, porque daí o arroz fica em ebulição permanentemente para ele cozinhar como deve. Pronto, mais um minutinho e nós vamos colocar o arroz, que aliás, eu tinha esquecido de falar do arroz, né? Arroz, obviamente, italiano, Carnaroli ou arbóreo.
e eu vou colocar ele agora. Já tá na hora de colocar. Eu, como falei para vocês, coloco um punhado por pessoa, um pouquinho pro santo, mas eu vou colocar a medida em gramas na descrição da receita, tá? Para aqueles que tiverem mais dificuldade. Refogamos esse arroz 2, 3 minutinhos, que é o suficiente. E agora nós vamos colocar o vinho branco. Meio copo de vinho branco. E vamos deixar esse vinho evaporar. É uma questão de 2 ou 3 minutos. Nossa, que cheirinho gostoso. Super perfume. Deixa evaporar um minutinho. Fogo médio para não queimar também embaixo, por enquanto. E agora que o vinho já evaporou, nós vamos colocar a água do fungo, onde nós hidratamos o fungo. Ela tá fria. Vou colocar fria nesse início mesmo. E mexendo sempre. O importante no risoto é mexer continuamente, porque esse risoto, como eu já falei em na outra receita que eu fiz do risoto de beterraba, ele tem muito amido. E à medida que você vai mexendo, ele vai fervendo, ele vai soltando esse amido que vai formando essa cremosidade do risoto. Nós vamos primeiro colocar esse caldo e depois eu vou complementar com um pouco do caldo de carne. À medida que ele vai secando, evaporando, você vai acrescentando o caldo. Agora eu vou colocar um caldo de carne com legumes. À medida que vai secando, você vai colocando caldo quente e segue mexendo. Eu queria falar para vocês que eu não coloquei os ingredientes para o caldo aqui, mas vai estar na receita. É um caldo de carne com legumes, que eu já fiz aqui outras vezes. É só você fazer o caldo, coar e utilizar ele no risoto. Eu vou colocar também uma pitada de sal, porque não tem nada de sal aqui. Um pouquinho, depois eu gosto de colocar pouco e depois eu vou experimentando e vou vendo se precisa ajustar depois, né? Melhor colocar pouco do que muito, que a gente perde o prato. Então, para acompanhar esse risoto ai funghi, eu optei por um Rosso di Montalcino, que é um vinho leve. Ele é um vinho assim que não tem não é um vinho que precisa de muito envelhecimento, e esse risoto ele não requer um vinho muito pesado, aliás, não é adequado. Então eu acho que esse Rosso di Montalcino vai cair bem, ele é um vinho bem apropriado para o prato que a gente vai servir, tá bom? Vamos lá. Ups. Pode ver que a cor dele, inclusive, ó, ele não é muito escuro. Tá bem gostoso. Vai cair muito bem com esse risoto que eu conheço.
Conheço bem esse risotinho, vai ficar bom. Estamos na fase final do risoto. Vocês podem ver que ele já está sequinho novamente e eu vou colocar mais um pouco de caldo. Ele já está quase cozido. O risoto ele deve ficar em média uns 17 minutos no fogo, o arroz, para ele não ficar, como eu falei para vocês, muito mole. E eu gosto, sempre que eu termino, de fechar a panela por 1 minutinho, depois que eu termino o prato. Então é bom sempre deixar ele um pouco antes do... Ó, ele tá com uma cor já quase, ainda tá cru. Mas mais um pouquinho, vou colocar mais um pouco de caldo. Olha, essa é a umidade que ele tem que ficar. Ele já está quase cozido, ele ainda está durinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar o fogo, eu vou colocar a manteiga gelada, que também é outro ingrediente, desculpa que eu esqueci de comentar com vocês, mas em todo o risoto eu lá apaguei o fogo e agora eu vou emulsionar aqui a tal da mantecatura, como falam os italianos, que é imprescindível na finalização dos risotos, principalmente. Pronto, agora eu vou colocar o queijo ralado, eu vou deixar um pouquinho para colocar no prato em cima. Eu gosto de colocar já o queijo na preparação e vou colocar um pouquinho de salsinha. Pronto. Tá vendo que ele tá bem ainda líquido, mas ele tá cremoso, tá vendo? E agora eu vou colocar a tampa e vou deixar por 1 minuto, não mais do que isso. 1 minuto e nós vamos preparar o prato. Até já. Então agora nós vamos empratar esse risoto ai funghi, que já deve estar, ficou 1 minutinho aqui dentro. E deve estar no ponto certo para comer. Vou mostrar para vocês. Essa panela é um pouco alta. Nossa, ficou um creme. Eu acho que tomar esse vinhozinho tinto enquanto a gente faz o risoto faz ele ficar melhor. Algo me diz. Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Isso não é muito dos italianos, é mais dos franceses, mas eu gosto de um toquezinho. Vamos colocar mais um pouquinho de queijo em cima. Eu vou colocar só mais uma salsinha. Opa, essa tá grande, eu não gostei, vou tirar. Uma salsinha assim pequenininha, só para dar um toquezinho. E é isso, meus caros, um risoto ai funghi. Eu acho que deve estar... Aliás, hoje eu vou provar. Tô com muita vontade de provar e eu vou provar. E digo pra vocês como é que tá. Tá bom. Tá no ponto certo. O sal ficou perfeito. O arroz também tá bem al dente. A única coisa que eu tenho que dizer é isso. Buon appetito! E até a próxima!